Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Estou de volta em casa e o professor Morandi também. Claro, isso é ótimo, especialmente depois de tudo que aconteceu nessa guerra. Professor Morandi, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez hoje. Muito obrigado pelo convite, Danny. É sempre um prazer e uma honra. Certo, pessoal, muito obrigado. Professor Morandi, todo mundo aperta o botão de curtir aí, é assim que vocês ajudam o programa a crescer. Mas antes de tudo, Morandi, eu queria começar o programa com uma pergunta sobre o ponto em que estamos nessa guerra. Parece que, neste momento, é o Irã quem está ditando as regras. O Irã enviou propostas aos Estados Unidos sobre as condições para uma negociação. E segundo o último relatório, pelo menos é o que está sendo noticiado, o Irã estaria propondo um tipo de negociação em fases, em que só um tema, ou alguns poucos temas, seriam discutidos de cada vez. Por enquanto, eles estariam deixando de lado possíveis conversas sobre toda a questão nuclear, o enriquecimento de urânio e tudo mais, e concentrando o foco no bloqueio e no Estreito de Hormuz. Agora, os Estados Unidos e Donald Trump estão dizendo várias coisas diferentes. O Marco Rubio disse que eles não vão, aceitar esse tipo de condição. E o Donald Trump também disse hoje que a liderança iraniana está em total desordem e que estaria implorando para os Estados Unidos reabrirem o estreito para eles. Então talvez você possa comentar esses acontecimentos recentes. Parece que, apesar de toda a preparação e do discurso de continuar lutando, há muitos relatos de que a disposição para enfrentar o Irã está diminuindo. Mesmo com toda essa movimentação dos últimos dias, que o Irã tem relatado sobre os Estados Unidos e Israel ao redor deles. Qual é a sua reação a esses acontecimentos e ao que está acontecendo agora? Bom, eu estive ontem no programa do Larry Johnson, meu grande amigo Larry Johnson, e acho que vai ao ar amanhã ou depois de amanhã. Mas eu não sei se foi durante o programa, antes ou depois, que ele me contou que os comandantes da Marinha e da Força Aérea estavam pressionando para que os Estados Unidos não realizassem um ataque. De qualquer forma, lá no Irã, a suposição é de que vai haver um ataque, e eles estão se preparando para isso. Eles vêm se preparando desde o cessar-fogo. E pelo que eu entendi, os Estados Unidos trouxeram muitos suprimentos e armas, principalmente para operações em terra. From my understanding, mostly for ground operations. The next phase. Então a próxima fase, supondo que haja um conflito militar, provavelmente vai incluir tanto ataques aéreos quanto lançamentos de mísseis contra alvos civis, como de costume. Porque foi isso que eles fizeram da última vez. Naquela ocasião, eles não conseguiram fazer muito contra os alvos militares, já que a maioria ficava em instalações subterrâneas. Então acabaram se vingando da população comum, tanto pilotos americanos quanto israelenses. São cúmplices nesse tipo de ação, e desta vez provavelmente vão fazer o mesmo. Mas, se houver uma operação terrestre, os iranianos também vêm se preparando para isso há muito tempo. Na verdade, há décadas. As well for decades, in fact. They've been preparing themselves for a land assault. Eles vêm se preparando para um ataque terrestre há tanto tempo, quanto vêm se preparando com o desenvolvimento dessas bases de mísseis e drones. Então pode ter certeza de que as mesmas bases de mísseis e drones que surpreenderam os americanos, e todos os recursos subterrâneos deles, onde tem bases aéreas debaixo da terra, onde os sistemas antiaéreos estão protegidos, pode ter certeza de que também prepararam instalações subterrâneas enormes e bem protegidas para enfrentar uma ofensiva terrestre. E assim como os americanos e o regime israelense calcularam mal nessa guerra, eles vão continuar errando. Eu acho que a situação vai piorar para eles, se continuarem com a guerra. Acho que a gente já falou sobre isso antes, mas vou repetir. Os iranianos, claro, não querem guerra. Eles não começaram essa guerra.
Se você assistir à mídia ocidental, se ouvir os comentaristas e políticos do Ocidente, vai achar que foi o Irã que começou a guerra. Mas não foi. Eles não começaram a guerra, não queriam a guerra. Só que agora que a guerra começou, o Irã quer uma guerra longa. E a gente viu isso durante a guerra do Ramadã, aquela guerra de 39 dias que começou no mês do Ramadã, quando os americanos, depois de uns 10 dias, começaram a mandar mensagens. Primeiro, o Trump falou em rendição incondicional. Mas depois de uns 4 ou 5 dias, quando nada aconteceu, eles começaram a divulgar uns gráficos mostrando que os drones e mísseis iranianos estavam diminuindo, que tinham acabado, que tinham destruído tudo. Aí depois de uma semana, ou uns 10 dias, quando viram que o Irã estava revidando 24 horas por dia, começaram a mandar mensagens para o Irã. Os iranianos ignoraram essas mensagens até mais ou menos o dia 33 ou 34, algo assim, quando os americanos enviaram aquele plano de 15 pontos, que os iranianos rejeitaram porque violava o cessar-fogo do Irã. Depois disso, os iranianos apresentaram o próprio plano, de 10 pontos, que o Trump aceitou como base para negociações. Então, é esse plano de 10 pontos que os iranianos estão defendendo agora, e eles dizem que a prioridade deles não são as conversas sobre o programa nuclear. Toda vez que eles se reuniam com os americanos em Islamabad, os americanos insistiam em falar sobre o programa nuclear. Os iranianos respondiam que isso não era a prioridade deles. A prioridade era o plano de 10 pontos. Era a guerra. Era o cerco ilegal. Eram os ataques genocidas no Líbano e em Gaza. Essas questões precisavam ser tratadas, e as negociações iriam se concentrar no plano de 10 pontos, que o próprio Trump reconheceu como a base para as conversas. Então, ele não tem do que reclamar, mesmo que depois a porta-voz dele tenha dito a gente jogou isso no lixo. Mas o Irã não se importa com o que ela diz. O Irã não se importa com o que ele diz. É isso que está na mesa. Então, por enquanto, eu não vejo neste momento nenhum sinal de movimento. Mas se em algum momento as negociações forem retomadas, e elas vão ser, um dia não sei quando isso acontecer, os iranianos vão exigir que os americanos cumpram primeiro os compromissos atuais, que são os compromissos de cessar-fogo. O regime sionista violou esses compromissos de cessar-fogo. E por 10 dias, o Irã disse, nós não vamos permitir que tenham vistos Saint Hormuz, etc. Esse foi o compromisso do Iran. E aí, quando o regime sionista acabou sendo forçado a aceitar o cessar-fogo, mesmo que agora esteja massacrando mulheres e crianças enquanto a gente fala, o Irã disse, tudo bem, vamos deixar esses navios extras passarem. Agora eu digo navios extras, porque navios entram e saem com permissão do Irã. E navios russos, chineses e iraquianos, de países que não estavam envolvidos na guerra contra o Irã, diferente dos sauditas, dos emiradenses e de outros, têm um status diferente, porque esses sim participaram da agressão. Mas às vezes, mesmo assim, alguns navios passam. Por exemplo, um navio japonês deixou o Estreito de Hormuz, acho que hoje. E claro, pagou uma taxa. E eu acho, não tenho certeza, li em algum lugar de onde vinha o petróleo. Mas, de qualquer forma, o Irã permitiu que ele seguisse. No geral, os iranianos deveriam, pelo acordo de cessar-fogo, permitir que mais navios passassem pelo Estreito de Hormuz. Só que como os americanos violaram o acordo ao não pressionar o regime israelense a parar os ataques genocidas, o Irã deixou de fazer isso. E aí, como o Irã deixou de cumprir por causa do regime israelense, os americanos impuseram um bloqueio aos portos iranianos, primeiro em todo o Golfo Pérsico, depois disseram que era só nos portos do Irã. Então o Irã respondeu, bom, se vocês vão continuar. Depois que o regime israelense recuou e o Irã disse que os navios podiam passar, os americanos disseram tudo bem, mas que manteriam o bloqueio. E os iranianos disseram que isso era uma violação do cessar-fogo.
Isso é um ato de guerra. Abordar nossos navios é ilegal. Então não vamos deixar esses navios extras passarem. O Irã está basicamente dizendo o seguinte: se vocês querem continuar conversando com a gente, primeiro precisam resolver as pendências que ainda estão na mesa. Não dá para ter um acordo de cessar-fogo, não cumprir o que foi prometido e depois esperar abrir novas negociações. Porque é óbvio que se houver um novo acordo, vocês vão lembrar do que deixaram de fazer no anterior e vão repetir o mesmo comportamento. Os americanos vão continuar evitando cumprir seus compromissos, e tudo isso vai acabar sendo um processo inútil. Então, estamos onde estamos agora, e os americanos estão apostando que o Irã vai passar fome. Literalmente, eles falam em fazer o povo iraniano passar fome, o que mostra a verdadeira natureza do regime Trump e, de modo geral, do regime em Washington. Mas o que eles estão fazendo na prática é sufocar a economia mundial, tudo em nome do regime israelense, tudo em nome de Netanyahu. O mundo inteiro está sofrendo e caminhando talvez para uma crise sem precedentes na história, e muito possivelmente uma crise inédita, simplesmente por causa de Israel, por causa desse regime genocida. Todo mundo tem que pagar o preço. E é muito interessante perceber que muitos dos países que estão pagando esse preço agora são justamente aqueles que apoiaram o genocídio. Os europeus, os australianos, os neozelandeses, os canadenses, todos esses que apoiaram o genocídio estão pagando o preço, assim como o povo americano e como todo o resto, porque o regime israelense exige que essa guerra ilegal continue. Bem, Pastor Ronnie, eu queria ler o que Donald Trump disse no Truth Social e depois te perguntar sobre a situação real aqui. Então, Donald Trump disse que o Irã acabou de nos informar, e eu sei que o senhor respondeu a isso, que eles estão, entre aspas, em colapso. Eles querem que a gente, abre aspas, abra o Estreito de Hormuz, fecha aspas, o mais rápido possível, enquanto tentam resolver a questão da liderança deles, o que eu acredito que vão conseguir fazer. Agradeço pela atenção a esse assunto. Agora, Pastor Ronnie, enquanto ele fala sobre a liderança iraniana está em desordem, a revista Foreign Policy e a NBC News estão dizendo que, na verdade, o Irã está mais unido do que nunca e não há nenhum sinal de colapso. E a gente também tem relatos de que vem aí uma crise de energia no Irã. E além disso, os Emirados Árabes Unidos estariam saindo da OPEP. Você pode explicar qual é a realidade disso tudo? Esse bloqueio está funcionando mesmo? O Donald Trump tem razão quando diz que o Irã está em colapso, em desordem. E qual é a situação real? Os Emirados Árabes estão mesmo deixando essa aliança histórica da OPEP, que existe há tantas décadas e define a produção de petróleo em boa parte do mundo. Quais são as suas impressões sobre tudo isso? O Emirados Árabes Unidos é um regime falido e nunca vai voltar a ser o que era antes da guerra. Eles apostaram no cavalo errado. O regime achou que podia ter tudo ao mesmo tempo. Achou que podia participar do massacre de meninas iranianas e, ao mesmo tempo, fingir que era neutro. E o regime cometeu uma grande injustiça contra o próprio povo, assim como outros regimes do Golfo Pérsico que também participaram dessa guerra. Todos esses regimes prejudicaram muito suas populações. E do jeito que as coisas estão, a situação ainda vai piorar muito para eles. Se o conflito militar continuar, eles já sabem do que o Irã é capaz. E devem esperar que o Irã continue fazendo o que fez depois, sabe? Porque se os Estados Unidos atacarem o Irã, isso só pode acontecer com o consentimento deles. Afinal, eles cederam o espaço aéreo, o mar e o território para os americanos travarem essa guerra. E ainda financiam a guerra. Ajudam, dão apoio financeiro a essas bases. É impressionante. E não são bases pequenas, não. São enormes, espalhadas por vários desses países. Então, os Emirados Árabes Unidos, na verdade, não são tão importantes assim. Eles podem continuar na OPEP, podem sair da OPEP, o que precisam é descobrir como sobreviver a esse regime.
E eu sinceramente não tenho certeza se esse regime é sustentável. Mas em relação ao que o Trump disse, se a gente olhar para Washington, o fato de tantos generais terem sido afastados, o secretário da Marinha ter acabado de ser demitido e toda essa briga interna que a gente vê nos Estados Unidos, além de o público estar completamente contra essa guerra de escolha, essa guerra assassina de agressão, eu diria que, se for para falar em desordem, então os Estados Unidos, ou melhor, Washington, parecem muito mais o lado que está em desordem. No Irã, não. Isso não é verdade. Quer dizer, é claro que existem diferenças. Todo mundo no Irã tem sua própria opinião. E ao contrário do que o Ocidente vem dizendo há tantos anos, no Irã existem debates saudáveis, existem partidos políticos diferentes, existem facções diferentes, e elas são muito hostis entre si, muitas vezes até na própria mídia. Claro que depois que a guerra começou, muito disso diminuiu, pelo menos por enquanto. Mas é claro que há diferenças. Só que dizer que essas diferenças significam que o país está em desordem, isso é absurdo. No Irã, é claro como o Estado funciona. Qualquer um pode ler a Constituição. Nós temos um líder, temos um presidente, o chefe do judiciário, o parlamento, o presidente do parlamento, e temos também o Conselho Supremo de Segurança Nacional. Temos as Forças Armadas. E no Conselho Supremo de Segurança Nacional, o presidente é o chefe do conselho. Ele tem um presidente que é escolhido em conjunto pelo presidente e pelo líder. O Dr. Laredan, que foi martirizado, ocupava esse cargo antes. Agora há outro presidente. No conselho estão os chefes dos 3 poderes do governo. Há também representantes das Forças Armadas, do gabinete, e o líder tem 2 representantes no conselho. Então, o Conselho Supremo de Segurança Nacional é quem toma as decisões estratégicas. E se o líder aprovar, é assim que as coisas ficam. Como todos sabemos, o Conselho Supremo de Segurança Nacional nomeou o Dr. Ghalibaf, presidente do parlamento, que foi quem negociou com Vance em Islamabad, como representante responsável pelas negociações com os Estados Unidos. Muito claro. É o Dr. Ghalibaf. Se algum analista ocidental ficar em dúvida, é só mostrar uma foto do Dr. Ghalibaf e dizer, é esse o cara. Pode ficar tranquilo, é ele quem manda. Claro, ele responde ao Conselho, o Conselho Supremo de Segurança Nacional e, claro, ao líder. Mas é só isso, ele é a pessoa no comando, é ele quem toma as decisões. E se o Conselho não tiver problema com isso, se o líder não tiver problema com isso, então está decidido. Todo o resto é bobagem. Quero deixar claro que, no Irã, é claro que existem opiniões diferentes. Isso acontece o tempo todo, mas não do jeito que tentam insinuar no Ocidente. Não. Na verdade, é muito mais claro quem está no comando no Irã do que nos Estados Unidos. Espera um pouquinho, professor Morandi. Eu só quero interromper rapidinho, porque a gente está com alguns probleminhas de conexão agora. Mas normalmente, quando eu interrompo, a conexão volta. Acho que sim. Então, onde foi que eu fui cortado? Você estava falando sobre o Ghalibaf, mas pode continuar de onde quiser. O Dr. Ghalibaf é quem está no comando. E como você sabe, está claro que, na verdade, quando americanos e iranianos foram a Islamabad para as negociações, foi a única vez nos últimos anos em que os 2 lados negociaram diretamente. A única vez, naquele único dia. Então algumas pessoas diziam, quando aconteceu em Islamabad, as conversas diziam, então eles estavam negociando. Não, não estavam. As mensagens iam e voltavam. Isso acontece há anos. E depois disso, continuam indo e voltando. Isso vem acontecendo há décadas. Mas quando o Dr. Ghalibaf foi a Islamabad e eu acompanhei a delegação, me pediram para ajudar com a imprensa. E claro, eu não recusaria, se eles queriam ajuda. Então o Dr. Ghalibaf, quando estava lá, e é interessante, aliás, só como uma observação, enquanto a gente estava a caminho,
O jornal Washington Post publicou um artigo de opinião dizendo que os negociadores iranianos deveriam ser assassinados. Ou seja, o regime em Washington e a mídia nos Estados Unidos competem entre si para cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Essa é a situação com essa elite do tipo Epstein, que controla a mídia e o governo. Mas, de qualquer forma, o Dr. Ghalibaf, quando estava lá, não fez nenhuma ligação para o Irã. E por quê? Porque ele tinha autoridade. Why? Because he had authority. He had the authority to negotiate. He had already had Ele this tinha autoridade conversation para with negociar. Ayatollah Já tinha Khamenei, conversado com o Ayatollah Khamenei, o líder, e com o Conselho Supremo de Segurança Nacional, e foi lá para negociar. Mas o Vance, mesmo cercado pelos dois agentes israelenses dele, o Witchcroft e o Kushner, teve que fazer acho que uma dúzia de ligações ao longo do dia. Por quê? Porque ele não tinha autoridade nenhuma. Ele chegou a ligar para o Netanyahu, e o Netanyahu depois disse que o Vance prestava contas a ele, como se estivesse confirmando isso. E ainda comentou que outros líderes americanos também ligam para ele todos os dias, o que é curioso. A gente pensaria que isso causaria indignação na mídia ocidental, mas claro, passou despercebido. Então o Ghalibaf estava ali sentado e o Vance o tempo todo no telefone. Então, afinal, qual dos dois lados é que está desorganizado? Which side is in disarray? Certo. Which side can't make decisions? Qual é o lado que não consegue tomar decisões? Qual é o lado que não tem autoridade? Qual é o lado que é instável? Quer dizer, é só olhar para... Eu nem vejo as postagens dele no Truth Social a não ser quando alguém me encaminha. Eu sinceramente não perco tempo lendo essas bobagens. Mas veja bem, quem é a pessoa que vive dizendo um dia que vai eliminar a civilização iraniana? E você não viu ninguém no Ocidente, nem na mídia ocidental, esses grandes jornalistas, nem o New York Times ou o Guardian, com manchetes enormes dizendo que o Trump é um assassino em massa, que o Trump quer realizar o maior holocausto da história da humanidade. Nenhum deles disse isso porque não tem bússola moral. São todos iguais quando o assunto é império. A gente vê isso em Gaza, vê no Líbano, vê em todo lugar, sabe? Nos últimos dias, eles têm atirado em crianças em Gaza, e no Líbano fazem bombardeio em massa. E a mídia ocidental finge que nada está acontecendo em Gaza. Os jornalistas ocidentais, para ajudar os israelenses, dizem que são alvos do Hezbollah, ou redutos do Hezbollah, mesmo quando estão em Beirute. Eles sabem que estão mentindo. Enfim, o que temos é um lado americano incapaz de tomar decisões e um lado iraniano que deixa claro o que quer. O Irã diz que ficou acordado que esse plano de 10 pontos seja o centro das negociações, o foco das negociações, e que as negociações se baseiem nesse texto. E o Irã insiste que isso aconteça. E os americanos, gostem ou não, essa é a posição iraniana. The Americans, whether they like it or not, that's the Iranian position. Sabe, professor Morandi, a revista The Atlantic publicou um artigo, um relatório que eu achei bem interessante. E nos últimos dias, a CBS News divulgou uma reportagem sobre o Irã usando um avião de guerra da época da Guerra Fria, um caça F-5, para atacar o campo Buering, no Kuwait. E isso causou um grande alvoroço. Agora, o J.D. Vance, segundo a The Atlantic, é a alma. E a gente ouviu o Irã dizer também que o governo Trump, meio que, digamos assim, colocou o J.D. Vance num canto, sem realmente deixar ele falar, participar de negociações, ou até mesmo, como você mencionou, durante ou antes de uma nova rodada de conversas, sem permitir que ele tivesse qualquer envolvimento. E você comentou que quando ele estava em Islamabad, ele praticamente agia como um representante dos israelenses, sem ter uma atuação realmente independente. Mas, segundo a revista The Atlantic, o que eles dizem é que o J.D. Vance está muito preocupado que o próprio Pentágono, quase no momento de pânico, esteja escondendo de Donald Trump a realidade da situação na guerra. Em especial, o que estão dizendo é que a disponibilidade de sistemas de mísseis é consequência de uma redução drástica nos estoques de munição, o que pode acabar desmilitarizando boa parte da presença dos Estados Unidos no mundo.
principalmente no que diz respeito a sistemas de mísseis, defesa aérea e por aí vai, se essa situação continuar e voltar a escalar. O que você acha desses relatos e do que eles dizem sobre a realidade da guerra neste momento? Porque parece que, no meio do que você mencionou antes, há um acúmulo de forças em torno do Irã e também uma expectativa por parte do Irã de que outro ataque vai acontecer. Ao mesmo tempo, parece haver muita desorganização interna, um certo caos dentro tanto da Casa Branca quanto do Pentágono, o que parece estar influenciando o Irã. E talvez explique essa longa pausa e, quem sabe, a dificuldade de atacar o Irã da forma como os Estados Unidos e Israel gostariam. Então, qual é o seu palpite sobre isso? Bom, isso volta ao que a gente estava discutindo um pouco antes, que é o seguinte, Antigu, quando eles dizem we're putting out a moeda, Desculpa, eu só quero te interromper para você não responder a pergunta com problema de conexão. Você ainda tá aí? Posso sim, desculpa por isso. É assim mesmo. Não. Parece que quando eu interrompo, as coisas meio que voltam ao normal. Então, de novo, começou bem na hora que você começou a falar. Pode começar de novo. Sim, eu só estava dizendo que quando falam em desordem, como a gente comentou antes, isso, na minha opinião, deveria ser atribuído aos Estados Unidos, não ao Irã, tanto à Casa Branca quanto ao Pentágono. A gente ouviu que dentro do Pentágono há uma espécie de rebelião contra o secretário da Guerra, como ele mesmo se chama. E isso aconteceu mesmo depois que aqueles comandantes, os generais, foram afastados. Eles foram removidos logo antes daquela operação que fizeram perto de Esfahan, que na verdade tinha a ver com o urânio enriquecido, não com um piloto. Mas eu imagino que a demissão deles tenha tido relação com essa operação e que eles estavam alertando contra esse tipo de ação. E por isso, acabaram sendo tirados do Pentágono e da Casa Branca. Pelo que a gente tem ouvido de várias fontes, as coisas também não estão indo bem por lá. Enquanto isso, os americanos estão impondo um cerco aos portos iranianos, independentemente de quão eficaz isso seja ou não. E várias pessoas já discutiram isso no seu programa, eu acho. Mas o fato é que os Estados Unidos impuseram um embargo ao mundo inteiro, e o planeta está caminhando para uma catástrofe. A cada hora a gente se aproxima mais, a cada minuto, literalmente, o mundo está chegando mais perto de uma catástrofe, porque o Estreito de Hormuz está fechado. E olha, tenho certeza de que todos os seus convidados já falaram sobre isso várias vezes. Não é só o petróleo, não é só o gás natural, não é só o GNL, não é só o hélio, não é só o fertilizante, não é só os petroquímicos. A lista continua. Gasolina. E também, para os Estados Unidos, boa parte da enorme riqueza que essas ditaduras familiares no Golfo Pérsico acumulavam acabava indo para ações e títulos americanos ou para a compra de armas dos Estados Unidos. Então, muito desse dinheiro voltava direto para os Estados Unidos. E isso não está mais acontecendo. Por isso a crise está piorando. O que a gente está vendo é só a ponta do iceberg. A gente realmente não tem noção de quão grave é a situação. Às vezes, a gente ouve alguns especialistas comentando sobre as implicações e o que pode acontecer com a economia global. Só aí o perigo real começa a ficar claro para a gente. Então, enquanto ele tenta sufocar o Irã, ele está sufocando a si mesmo, está sufocando os americanos. E tudo isso em nome do sionismo, em nome de um regime genocida, em nome do genocídio. Mas a verdadeira pergunta é, quem vai ser mais firme, o Irã ou o Trump? Who is going to be more steadfast, Iran or Trump? Well, we saw in the 39-day war who Bom, a gente viu na guerra de 39 dias quem aguentou mais. O Trump entrou exigindo rendição incondicional e, no fim, acabou aceitando o plano iraniano de 10 pontos como base para as negociações. Então tá claro quem tinha vantagem. E nesse tipo de guerra de cerco, não importa o quanto o cerco seja eficaz, e é óbvio que vai causar sofrimento para os iranianos, eles estão tentando bloquear comida,
tentando bloquear suprimentos médicos, chegaram a roubar suprimentos médicos do Irã. Mas apesar de tudo isso, o Irã é um país resiliente. Acho que agora, no mundo todo, as pessoas estão reconhecendo o Irã mais do que nunca. E da última vez que estive no seu programa, eu recomendei que as pessoas comprassem aquele livro Going to Tehran. Continuo recomendando e que comprem também para outras pessoas, para os amigos. As pessoas deveriam ler o livro dos Flint e Hillary Leverett. Se os Estados Unidos tivessem ouvido essas pessoas, primeiro, elas já lidavam com muitos dos mitos sobre o Irã. Mas se tivessem ouvido, a gente não estaria onde está hoje. Não teríamos uma crise econômica global. Em vez disso, os Estados Unidos marginalizaram essas pessoas, antagonizaram essas pessoas, demonizaram essas pessoas e ouviram os sionistas. E é por isso que estamos nessa situação. Mas os iranianos têm uma resiliência extraordinária e hoje são admirados no mundo todo. A propaganda anti-Irã, a propaganda anti-resistência que a gente ouviu por décadas, vinda de regimes próximos aos Estados Unidos e da nossa região, da mídia ocidental, as pessoas agora enxergam através disso. Eu estava comentando com o Nima mais cedo sobre um amigo meu. Ele é um marxista brasileiro. Está em Xangai agora. Eles estão fazendo uma conferência ou uma série de encontros entre organizações de esquerda do Sul global. E ele me contou que muita gente lá estava demonstrando interesse em se tornar muçulmana xiita, esses marxistas. E isso mostra o poder impressionante de influência que o Irã, o eixo da resistência, o Hezbollah e outros têm. O Hezbollah, por exemplo, todo mundo lembra como diziam que eles estavam enfraquecidos, derrotados, e que os americanos, os israelenses e o Erdogan tinham tomado a Síria. E claro, os Estados Unidos e seus aliados regionais colocaram esses fantoches no poder, o presidente e o primeiro-ministro do Líbano. E todo mundo dizia que a resistência tinha acabado. Mas nós dizíamos, de jeito nenhum. E hoje a gente vê o que o Hezbollah está fazendo com o regime israelense, apesar da hostilidade do ISIS e da Al-Qaeda na Síria, dos fantoches ocidentais em Beirute e, claro, do regime genocida em Tel Aviv. Então, toda essa hostilidade contra o Irã não está funcionando. Mais uma vez eu recomendo que as pessoas leiam o livro e o compartilhem com quem se interessa pelo que está acontecendo. É algo que realmente abre os olhos, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, o ponto importante é que, para o Irã, essa é uma guerra pela sobrevivência, pela própria existência do eixo da resistência. É uma guerra existencial. Para os Estados Unidos, essa é uma guerra de escolha. O Trump levou adiante essa guerra, como Joe Kent disse com razão. Ele era o chefe de contra-terrorismo e contra-inteligência, certo? Não, contra-terrorismo, indicado pelo próprio Trump. Quando ele se demitiu, ele disse que o Irã não representa ameaça, que o Irã não está fabricando uma arma nuclear, e que essa guerra existe por causa do sionismo e do regime israelense. Então, para Trump, essa é uma guerra de escolha. Seja na guerra de 39 dias, quando Trump teve que recuar, ou agora nesse cerco que ele impôs, que vai nos dois sentidos, contra o Irã e contra os aliados do Irã no Golfo Pérsico e na comunidade internacional, o Irã com certeza vai resistir mais do que ele, assim como fez durante a guerra, porque é uma guerra existencial. Para ele, essa é uma guerra de escolha. As pessoas nos Estados Unidos estão, irritadas. Elas dizem, por que estamos pagando o preço de uma guerra que você prometeu que não iria entrar? Por que estamos pagando? Por que o custo de vida está piorando? Porque um regime genocida está exigindo isso da gente? Essas são perguntas que ele precisa responder, e ele não tem resposta. Mas o que o povo no Irã diz? O povo no Irã diz, os Estados Unidos, que travaram uma guerra não provocada contra nós, agora estão tentando nos fazer passar fome. Vamos nos submeter? Não. É basicamente assim que as coisas estão. Então quem vai vencer? Quem vai resistir? A resposta é óbvia.
E quando eu estive na China, senti algo parecido. A maioria das pessoas, se não todo mundo, eu estava numa conferência com muitos visitantes internacionais, especialmente do sul global. Todo mundo, nesse momento, tem muita admiração pelo Irã. E, seja porque querem se aproximar da comunidade muçulmana xiita, ou porque estão muito interessados em como o desenvolvimento político e espiritual do Irã, de forma geral, influenciou a capacidade do país de resistir. Isso vai ser uma questão histórica daqui para frente. A gente ouviu Vladimir Putin, depois que o Abbas Araghchi foi visitá-lo, e teve aquela conversa de mais de 90 minutos com ele, dizendo também que a resistência do Irã tem sido incrivelmente admirável e muito influente para o sul global. Então essa vai ser uma questão histórica por um bom tempo, algo sobre o qual as pessoas vão continuar refletindo. E sabe, Dani, muita gente achava que o Irã, até pessoas que apoiavam o Irã, amigos do Irã, amigos meus, achava que o Irã ia desmoronar, mesmo quando a gente dizia que isso não ia acontecer, porque todo mundo pensava que esse império simplesmente não podia ser derrotado. E veja, até nos Estados Unidos, muita gente apoia o Irã, porque entende que esse império não está servindo à justiça, nem mesmo aos próprios interesses deles. Então, pessoas no mundo todo perceberam que o império é muito mais fraco do que parecia. Esse conflito ainda não acabou, e os Estados Unidos vão tentar impor o máximo de sofrimento possível aos iranianos comuns, aos libaneses e a qualquer um que apoie o povo da Palestina. Porque lembre-se, no fim das contas, tudo isso é sobre a Palestina. O conflito com o Irã, o conflito com o Hezbollah, com o Ansar Allah, com o eixo da resistência, tudo isso é sobre a Palestina. Quero dizer, o Irã e a resistência sempre apoiaram o povo cubano. E a gente precisa continuar repetindo e dizendo às pessoas que os Estados Unidos estão cometendo crimes em Cuba, porque a mídia ocidental é indiferente. Até mesmo os falsos esquerdistas e o jornal The Guardian não se importam. Mas a gente precisa lembrar as pessoas do que está acontecendo em Cuba, do que está acontecendo e do que os americanos estão tentando fazer na Venezuela. Mas de qualquer forma, no fim das contas, tudo isso é sobre a Palestina. E o sofrimento do povo libanês é porque eles lutaram para afastar as forças do genocídio de Gaza. Era isso que eles estavam fazendo o tempo todo, porque estavam massacrando as crianças, e o Hezbollah sacrificou o próprio povo, as próprias famílias, para poupar o povo de Gaza. Isso, na minha opinião, faz deles a força mais heróica do bem do nosso tempo. Então, tudo isso é sobre a Palestina. A gente precisa lembrar disso. Precisa retomar aquele impulso que o Trump conseguiu quebrar quando impôs aquele cessar-fogo falso em Gaza, com a ajuda desses regimes regionais que foram até o Egito para agir como um bando de palhaços diante dele. Todos eles tentaram limpar a imagem da personalidade genocida dele. Mas mais importante, todos aqueles enormes protestos pelo mundo acabaram diminuindo depois. Só que o genocídio em Gaza continuou. E olha, no Líbano, agora está ainda pior. Mas em Gaza, eles matam crianças todo dia. Todo dia. Atiram em crianças dentro das salas de aula. É inacreditável o quão monstruosos eles são. E como os diplomatas ocidentais, os diplomatas da União Europeia, são tão repugnantes. E também os jornalistas ocidentais. É nojento, tanto os que estão baseados na Palestina, quanto os que estão no Líbano, que chamam esses bombardeios em cidades e vilarejos de redutos do Hezbollah, ou alvos do Hezbollah, para tentar justificar essas atrocidades monstruosas. Mas sabe, isso ainda não acabou, e a guerra vai continuar. A gente ainda não chegou na fase final. E a cada minuto que passa, a crise global vai piorar. E se os Estados Unidos atacarem o Irã, o que eu acho bem provável, porque eles concentraram tantas tropas na região e gastaram muitos bilhões de dólares só nas últimas 2 ou 3 semanas para levar tantos recursos para lá, eu realmente acho que é muito provável.
Não acho que isso seja só um blefe. Mas a situação ainda não acabou, e eles não vão vencer. Agora, de novo, como antes, alguns estão perguntando, por que o Irã aceitou um cessar-fogo? Eu já expliquei antes que depois da Guerra de 12 Dias, o Irã aceitou o cessar-fogo, mesmo tendo vencido a guerra contra o regime israelense. Mas o Irã precisava desse cessar-fogo porque tinha que redesenhar suas capacidades de defesa e de ataque, já que percebeu falhas durante aquela Guerra de 12 Dias. E a gente viu o resultado nesta guerra. Mesmo com o poder de fogo dos Estados Unidos sendo muito maior que o do regime israelense, o Irã, apesar do ataque relâmpago israelense, derrotou eles depois de 8 ou 9 dias. Netanyahu estava implorando por um cessar-fogo. Só que desta vez o poder de fogo era muito maior, e esses regimes do Golfo Pérsico estavam lá para ajudar os americanos. Apesar disso, o Irã se saiu muito melhor do que durante a Guerra de 12 Dias. Por quê? Porque eles usaram bem aquele tempo, aqueles 8, 9 meses. E quando o cessar-fogo aconteceu dessa vez, o Irã teve uma grande vitória, uma vitória política. O mundo viu que os Estados Unidos passaram de exigir rendição incondicional para aceitar o plano de 10 pontos do Irã. Eu acho que isso é uma conquista enorme. Mas o Irã também precisava se preparar para a próxima fase. E, para o Irã, isso é muito mais fácil, porque eles estão jogando em casa. Então estamos onde estamos, e as coisas podem piorar bastante antes de melhorar. Mas eu acho que não há dúvida de que o regime Trump vai fracassar, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, ataquem ou não ataquem, a crise econômica global só piora e piora e piora. Olha, eu realmente discordo totalmente das pessoas que criticam o Irã por isso, especialmente agora, nessa questão do cessar-fogo. Porque o Irã conseguiu se consolidar e focar de forma intensa em como está estruturando o controle sobre o Estreito de Hormuz. E segundo os relatórios que eu vi, o país conseguiu se reconstruir, conseguiu concentrar esforços na reconstrução de infraestruturas importantes, dando início a esse processo. Além disso, o Irã também anunciou que, durante esse período, não ficou de braços cruzados. Na verdade, como você mencionou, ele vem reconstituindo suas defesas e ampliando a produção de partes essenciais do seu arsenal, como mísseis balísticos e outros equipamentos. Então, tudo isso parece estar do lado positivo da equação, além de parar os bombardeios, o que também é um ponto positivo. Ou seja, tudo isso parece favorecer o Irã. Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar, professor Morandi, e se quiser comentar sobre isso também. Surgiram alguns relatos dizendo que o Irã está ficando sem espaço para armazenar seu petróleo, que teria capacidade para mais ou menos 12 a 21, 22 dias, e que o bloqueio dos Estados Unidos estaria tendo um impacto significativo na capacidade do Irã de exportar o seu petróleo. Isso foi noticiado pela Bloomberg, e eu queria saber o quanto esses relatos são verdadeiros e o que o Irã estaria fazendo até agora para tentar contornar os efeitos desse bloqueio. Qual é a sua reação a tudo isso? Bom, a gente ouviu relatos diferentes sobre o bloqueio, sobre até que ponto ele tem sido bem sucedido e quantos navios conseguiram passar. Mas o fato é que, independentemente de os navios iranianos terem conseguido atravessar em grande número ou não, isso vai ter um impacto significativo sobre o Irã. Não há dúvida disso. E claro, isso vai trazer mais dificuldades para as exportações de petróleo iraniano. Mas é importante lembrar que o Irã já passou por isso antes. Quando Trump retomou as sanções de pressão máxima, e claro, isso também aconteceu no governo Obama, porque foi ele quem começou essa política, quando Trump as reativou, a produção e as exportações de petróleo do Irã praticamente chegaram a zero. Então, por uns 2 ou 3 anos, a gente praticamente não exportou petróleo nenhum. O pouco de petróleo que a gente exportava era basicamente petróleo que devíamos aos chineses, por causa de coisas que eles tinham feito no Irã. Então a gente não estava ganhando dinheiro com isso.
É algo que precisamos ter em mente. O Irã é um país que vive sob sanções de pressão máxima há décadas. Por isso, é mais resiliente. E claro, o povo, por natureza, também é resiliente, como a gente já viu. O fato de terem resistido a todas essas sanções e ainda assim vencido a guerra mostra essa força. Acho que essa resiliência e o fato de já terem passado por esse tipo de dificuldade antes faz diferença em relação à economia global que não sofre sanções e agora vai enfrentar isso. Um país que já passou por esse tipo de situação consegue lidar com ela de novo com muito mais facilidade do que aqueles que não fazem ideia do que fazer nessas novas circunstâncias. Mas também, o Irã pode exportar parte do seu petróleo. Bem, em parte por mar, mas também por terra. Durante muitos anos, o Irã importava petróleo do Cazaquistão e depois reexportava o próprio petróleo em nome do Cazaquistão pelo Golfo Pérsico. Então as ferrovias que vão para a Ásia Central, para a China, podem ser usadas. Claro, vai ser mais difícil, mais caro, mas isso é guerra. E claro, os Estados Unidos já tomaram suprimentos, roubaram suprimentos dos iranianos, inclusive suprimentos médicos. Mas veja, o Irã tem muitas fronteiras, com o Paquistão, o Afeganistão, o Turcomenistão, o Mar Cáspio, a Rússia, o Cazaquistão, o Azerbaijão, a Armênia, a Turquia e o Iraque. É um país enorme. Não é como se fosse, sabe, do tamanho da França, da Alemanha e da Grã-Bretanha juntas. É até um pouco maior. Não é a Rússia, mas é um país muito grande. Então, de novo, no fim das contas, o importante é que os iranianos, para eles, é um povo muito resiliente. E isso é uma guerra. É uma guerra pela sobrevivência. É mais uma guerra genocida que eles gostam de travar, seja em Cuba, na Venezuela e principalmente na Palestina, na Síria ou onde for. Para eles, é uma guerra de escolha. Mas dessa vez escolheram o país errado para tentar derrotar o regime Trump, a classe Epstein. Então sim, a vida vai com certeza ter um impacto na sociedade iraniana. Mas isso é a guerra. Sim, sim, exatamente. É uma guerra. Uma das coisas que a gente tem ouvido, professor Rondi, é que o Irã está buscando rotas terrestres para transportar seu petróleo, especialmente para a China, que é um dos maiores compradores do petróleo iraniano. E também há relatos sobre o Estreito de Hormuz, e eu acho que isso talvez faça parte das consequências desse bloqueio imposto pelos Estados Unidos e, claro, da agressão contínua contra o Irã de forma geral. O resultado disso, ou um dos desdobramentos, é que o Irã acabou se tornando uma força ainda maior na construção de um mundo mais independente e multipolar, distante da hegemonia norte-americana. Multipolar world away from US hegemony. So you have Então a gente vê um uso cada vez maior de rotas terrestres para transportar petróleo. E também, no Estreito de Hormuz, teve muita conversa sobre aquele navio japonês que, você sabe, foi autorizado a cruzar pelo Irã em coordenação com a marinha iraniana e que, para pagar a taxa ao Irã, teve que usar yuan chinês. Então, de novo, esse é o tipo de relato que a gente tem ouvido com mais frequência agora. À medida que o Irã é forçado não só a tomar decisões e fazer esforços cada vez maiores para garantir a própria sobrevivência, mas também para buscar seus próprios interesses, traçando esse caminho mais independente no mundo multipolar que surge a partir dessa guerra. Sim, e o Irã nunca teve a intenção de tomar o Estreito de Hormuz. Isso aconteceu por causa de Netanyahu, de Trump e dessas 5 ditaduras familiares no Golfo Pérsico que empurraram o Irã para essa situação. Eles militarizaram o Golfo Pérsico, usaram a região como uma plataforma para atacar o Irã, e o Irã não vai deixar isso acontecer de novo. Além disso, o Irã vai fazer com que esses países que foram hostis e ajudaram nessa guerra paguem compensações. E legalmente, o Irã pode fazer isso. É curioso que, de forma ilegal, o Irã, já que não assinou a Convenção de 1982, não poderia fazer. Mas sabe, os jornalistas ocidentais dizem, isso é ilegal. E aí eu pergunto, ilegal ou não? E não é.
Mas a guerra foi ilegal. Por que vocês não se preocupam com isso? Por que não falam da guerra? É sempre assim com os jornalistas ocidentais. Tudo gira em torno do Irã. That's just how the Western journalists are. Everything is about Iran. They can rape and plunder. Eles podem estuprar e saquear, sabe? Podem violentar prisioneiros em Gaza e depois atirar em crianças pequenas. Mas nunca é sobre isso. É sempre sobre Israel. É sobre o regime israelense, sobre os israelenses e tudo mais. O mesmo vale para Irã. No fim das contas, todos nós somos Amaleque, afinal. Então, o Irã não vai abrir mão do Estreito de Hormuz. Isso nunca vai acontecer. E os Estados Unidos podem lançar um ataque, podem fazer uma ofensiva terrestre, podem até tomar território. Mas no fim, vão ter que sair. O Irã, em alguns lugares, não vai deixar eles avançarem. Em outros, talvez deixem avançar um pouco, para depois começar a puni-los com mísseis, drones, foguetes e por aí vai. Mas aconteça o que acontecer, os iranianos não vão ceder o Estreito de Hormuz. E os americanos, no fim, vão ter que admitir a derrota. E esses regimes do Golfo Pérsico, para eles as reparações só vão ficar muito mais caras. Olha, eu acho que é muito importante deixar claro também que, quando o Irã propõe esse tipo de negociação por etapas e coloca na mesa que o Estreito de Hormuz vai ser um ponto de negociação, eu não acredito de forma alguma, como você disse, que o alcance dessas negociações vá chegar ao ponto de o Irã simplesmente abrir mão da autoridade que já estabeleceu sobre o Estreito de Hormuz. Não, acho que a questão vai ser sempre como isso vai funcionar na prática. E até que ponto o Irã pode realmente conseguir concessões dos agressores por meio do Estreito de Hormuz? Esse vai ser o limite. Não vai passar disso. Mas também, quando a gente fala sobre o Estreito de Hormuz e toda a questão da legalidade, o que é interessante é que não importa o debate que as pessoas queiram ter, se o Estreito de Hormuz é uma via marítima internacional ou águas territoriais do Irã, seja como for, em situação de guerra, o Estreito de Hormuz fica dentro das águas territoriais iranianas, independentemente de você achar que o Irã tem ou não o direito de afirmar isso. E, portanto, pelas leis da guerra, se o Irã for vítima, especialmente de uma guerra naval, mas também de qualquer outro tipo de guerra, ele tem o direito de se defender dentro de suas águas territoriais. O que significa que tudo que ele está fazendo é, na verdade, legal do ponto de vista das leis da guerra. Não é ilegal. É legal, segundo o direito internacional. Então, no fim das contas, isso nem faz tanta diferença, porque o direito internacional, claro, as pessoas acabam interpretando do jeito que quiserem. Mas no fim do dia, o Irã tomou o que a maioria das pessoas, eu acho, no mundo, considera medidas razoáveis para se defender de uma agressão. E o Estreito de Hormuz é uma parte importante disso. Enfim, alguma reação a isso? E tem também algumas perguntas do público que a gente pode responder antes de encerrar aqui. Só mais um ponto que eu queria mencionar, que é o seguinte. Estamos na região do Golfo Pérsico e na Península Arábica, e o clima está esquentando. Já estamos no fim de abril, e maio é o mês de transição. No fim de maio, vai estar muito quente e úmido. E se os americanos quiserem entrar em guerra e começar a atacar a infraestrutura crítica do Irã, eles sabem exatamente o que vai acontecer. Isso vai transformar a situação num verdadeiro inferno na Terra para os americanos e para quem estiver ajudando eles. Então, é o seguinte, a gente precisa lembrar que quando os americanos invadiram o Iraque e também quando invadiram o Kuwait, eles fizeram isso, se não me engano. Eu sempre uso o calendário iraniano, mas acho que foi em janeiro, mais ou menos, quando o clima é mais fresco. As circunstâncias nas próximas semanas vão ser bem diferentes. Já está esquentando e vai ficar muito quente naquela região. Isso vai ser bem difícil para os soldados americanos. E, de novo, se a infraestrutura crítica do Irã for atacada, os iranianos já disseram que vão retaliar. E eu acho que as consequências disso estão bem claras.
Quer dizer, uma retaliação nesse momento, com o preço da gasolina do jeito que tá. And of course, the Israeli regime will pay a heavy E claro que o regime israelense também vai pagar um preço alto. Mas veja, é impressionante como esses países do Golfo Pérsico estão do lado do regime israelense e dos Estados Unidos. Sem eles, os Estados Unidos não teriam conseguido travar guerra contra o Irã. E sem eles, também não conseguem fazer isso agora. Eles prestaram um desserviço enorme ao próprio povo. Mataram tantos iranianos, seus parceiros no crime. Fizeram um mal enorme ao próprio povo e participaram de uma guerra para ajudar Netanyahu e Trump, o que eu acho simplesmente inacreditável. No caso dos Emirados, por exemplo, que são basicamente um regime fantoche de Sião, um aliado sionista, é o pior regime possível que se pode imaginar nessa região do mundo, tirando o regime sionista. Mas o mais impressionante é ver como todos os outros são obedientes aos Estados Unidos e o quanto estão comprometidos. Sim, tanto que os Emirados Árabes Unidos, segundo foi noticiado, estavam coordenando diretamente com os israelenses para que o território deles fosse usado. Então não eram só os americanos, eles estavam em contato direto com os israelenses. E no Bahrein, tenho certeza de que você ouviu as notícias de que o governo tem reprimido de forma muito dura a própria população por causa do grande apoio dentro do país ao Irã e contra a guerra dos Estados Unidos. Isso tem sido um padrão constante. E eu quero perguntar o seguinte, há algumas questões aqui. Não se trata só do Bahrein. Em todo o mundo árabe, o Irã é um enorme apoio, porque as pessoas na região sabem muito bem de que lado esses regimes estão. E todo o dinheiro que eles ganharam nunca foi usado para ajudar a causa palestina. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é algo que, olha, qualquer pessoa com 2 olhos e que tenha prestado um mínimo de atenção ao que está acontecendo na região, consegue ver claramente. Professor Hanji, tem algumas perguntas aqui. O Cemitério Nacional do Irã foi atingido? O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Essa pergunta veio de alguém da plateia. Os iranianos não têm um, porque toda cidade tem o seu próprio cemitério, ou vários cemitérios. Cemitério Nacional do Irã. Estou ciente disso. Talvez um cemitério tenha sido bombardeado. Eu meio que lembro vagamente de algo assim. Não tenho certeza. Quer dizer, um dos problemas é que eu fazia tanta cobertura de mídia durante a guerra que muitas vezes eu ficava para trás e sabia menos do que as pessoas comuns sobre o que estava acontecendo. Então é meio irônico, eu acabava sabendo menos do que todo mundo. Mas eles... É engraçado. Eu acho que eles realmente bombardearam um cemitério, mas não tenho certeza. Quer dizer, eles cometeram todo tipo de atrocidade. Bombardearam hospitais. Bombardearam de propósito aquela escola, matando 168 crianças. Isso foi no primeiro dia. A gente já falou sobre isso antes. Foi o primeiro dia dos ataques. Eu já estive em guerra e já estive lá no primeiro dia das operações. Sabe, no primeiro dia de uma grande operação, os primeiros alvos, os alvos iniciais, são todos analisados com extremo cuidado, por meses, às vezes por anos. Então é inconcebível que os americanos não soubessem que aquilo era uma escola. Essa escola estava lá há anos. É inconcebível, porque ela aparecia nos mapas, tanto iranianos quanto americanos. Mas o pecado daquelas crianças era que algumas delas eram filhas de oficiais, e os americanos quiseram puni-las. E para quem pergunta, como isso é possível? Eu digo, é só vir a Teherã e olhar para os hospitais que foram bombardeados, para os prédios da Sociedade do Crescente Vermelho. Acho que eu já tinha comentado isso da outra vez que participei de um dos programas. Um amigo meu tem um cunhado que tem um negócio. Eu não sei exatamente o que é, mas ele contratou 2 caminhoneiros, que têm os próprios caminhões, para levar umas mercadorias de uma cidade para outra. Ou talvez o contrário, não tenho certeza. Mas era no sul do Irã, perto do Golfo Pérsico.
E os americanos bombardearam os caminhões, mataram os motoristas e destruíram tudo, os caminhões e as mercadorias. Eles simplesmente assassinaram essas pessoas. É isso que eles têm feito. Estão massacrando gente, bombardeando veículos, caminhões, prédios. Não são diferentes dos sionistas. Os pilotos americanos são tão criminosos quanto. The American pilots are just as criminal. And let's be quite honest. E vamos ser bem honestos. Por mais que seja algo horrível e revoltante, e claro que a gente deve ficar absolutamente indignado com o que aconteceu naquela escola no Irã, e com aquelas mais de 160 meninas, isso não é algo que os Estados Unidos nunca tenham feito antes. Já houve casos em que civis foram alvo, em que crianças foram alvo, e eles nunca pediram desculpas. Não mesmo. E dá para citar dezenas e dezenas de exemplos. Existem tais that inumait isso. Não. Estão tem culture ou não. Isso é ridículo. Então, estação meteorológica. Alguém quis saber, a chuva realmente voltou desde então? Isso é sobre as estações meteorológicas que explodiram? Eu não tenho tanta certeza desses detalhes. Faz um tempo, desde que essas coisas aconteceram. Então, professor Ron, o senhor tem alguma opinião sobre isso? A gente teve, sabe, por uns 4 ou 5 anos um período de seca. E este ano foi bem melhor. Teherã nem tanto, e algumas cidades perto de Teherã também não. Mas no geral, a quantidade de chuva e neve que tivemos ficou acima da média. Mas Teherã, eu acho, melhorou um pouco. Agora mesmo nas montanhas acima de Teherã ainda tem bastante neve, mesmo sendo final de abril. Mas eu não sei se isso tem alguma relação com, sabe, com as instalações de radar americanas. Disso aí, eu realmente não tenho conhecimento. Por último, mas não menos importante, a Palestina está incluída no acordo de paz? Continue com o bom trabalho. Sim, quer dizer, o cessar-fogo inclui a Palestina. Sim, está incluída. Sim, o Líbano foi mencionado porque havia combates intensos lá. Mas o texto dizia a região, então isso incluiria tudo. Só que veja, o problema é que esses governos regionais, eles foram para o Egito, para a Jordânia, para a Turquia, os egípcios, claro, os cataris e outros, foram lá e basicamente passaram pano por Trump e apoiaram aquele cessar-fogo falso. Então já existe um cessar-fogo em vigor e é muito difícil para o Irã forçar alguma mudança quando toda a região, sabe, aqueles que vendem petróleo, como o regime do Azerbaijão, ou transportam esse petróleo, como a Turquia, ou recebem gás natural, como o Egito, ou fazem negócios e comércio, como a Jordânia. Quando todos esses países ajudam o Trump a impor esse cessar-fogo falso, fica muito difícil para o Irã fazer alguma coisa a respeito. Mas, de qualquer forma, os iranianos disseram que o cessar-fogo regional inclui o Líbano, inclui Gaza, mas mencionou especificamente o Líbano, porque havia combates pesados lá. E eu acho que também tem uma parte que fala sobre todas as frentes estarem resolvidas, o que incluiria basicamente toda a frente de resistência que tenha qualquer, claro, porque tudo isso gira em torno da Palestina. Quer dizer, todo mundo tem se sacrificado pela Palestina. O Irã tem se sacrificado. O Iêmen também. Todo mundo tem se sacrificado pela Palestina. Na verdade, às vezes é impressionante. Você vê algumas pessoas comentando na internet. Eu não respondo, mas dá para saber de onde elas são. E os próprios países delas estão envolvidos nisso tudo. Mesmo assim, atacam a resistência e sempre arrumam uma desculpa. Por que vocês fizeram um cessar-fogo? Por que fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? Você sabe quem são essas pessoas? O seu país, os Emirados, está ajudando o regime israelense. O seu país está ajudando o regime de outra forma. Então, muitas dessas pessoas são influenciadores próximos desses regimes que são cúmplices. De fato, eu acho que, como essa vai ser uma guerra longa, uma resistência longa e prolongada, e na verdade toda resistência é assim, leva um tempo até que as coisas cheguem a um ponto decisivo.
até que resultados reais, significativos e históricos aconteçam. Então acho que vamos ter que aguentar esse tipo de reação por um bom tempo. Acho que essa é uma ótima pergunta para encerrar. O que você diria às pessoas que... Essa pergunta veio do MK Dash, não vou ler tudo, mas obrigado. O que você diria às pessoas do mundo todo que estão buscando união mais do que nunca? O que você diria àqueles que estão ao lado do Irã e da humanidade em geral? Get on the streets and revive Saiam às ruas e retomem os protestos anti-guerra e contra o genocídio em Gaza. E claro, se tiverem interesse no Irã, eu mencionei aquele livro Indo para Teherã, que eu acho uma leitura muito boa. O Alastair Crooke também tem um livro chamado A Cultura da Resistência. Vale muito a pena ler, é muito bom, é antigo, mas é um bom livro. Mas as pessoas precisam voltar às ruas. Aquele impulso que se perdeu precisa ser recuperado. Estão atirando em meninas dentro das salas de aula em Gaza. Estão matando crianças todos os dias. E claro, estão fazendo o mesmo no Líbano. Mas sabe, Gaza, a gente precisa fazer disso o foco central de todo o nosso trabalho. E todos nós temos que estar ativos online. Temos que estar ativos em outros espaços também. Temos que pressionar os governos, sem quebrar as leis. Mas precisamos retomar o impulso. But we have to revive the momentum. Yeah, I think that's a great place. Acho que esse é um ótimo ponto para encerrar. Quero agradecer a todo mundo que mandou superchat, que virou membro. Obrigado, Ernie. Obrigado, Fred. Valeu, Texas Real, pela pergunta. Obrigado também ao Wing of Shoe, ao Peters, a todo mundo. Obrigado, Kirk Doherty. E quero avisar o pessoal que, falando no Alastair Crooke, ele vai participar do programa amanhã, às 10 da manhã, no horário do leste. Então fiquem ligados amanhã, dia 29 de abril. Então aperta o botão de curtir para que a entrevista dele apareça amanhã. Clica no botão de curtir aqui, porque isso ajuda a espalhar o vídeo. E sim, quanto mais você interagir com o canal, curtindo, comentando e, claro, se inscrevendo, melhor. A inscrição é importante, claro, mas o que conta mesmo é o quanto você participa. Então, curtir os vídeos, deixar um comentário, tudo isso ajuda, porque mostra para o YouTube que você realmente gosta do canal, mais do que só se inscrever e não fazer mais nada. São esses pequenos detalhes que fazem diferença. Eu não posso contribuir, porque estou sob sanções. Mas se outras pessoas contribuírem, tudo bem. Poxa, obrigado por isso. Bom, sabe como é? As sanções dos Estados Unidos trazem bênçãos e maldições, de certo modo. Mas, professor Morandi, foi ótimo. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo. E claro, na descrição estão todos os links para quem quiser apoiar o canal. A gente vai encerrar por aqui e eu vejo vocês amanhã, às 10 da manhã, horário do leste, no dia 29 de abril, com Alastair Crooke. Tchau, tchau. Bye bye.